Prontinho, tá gravando. Vamos lá, pessoal. Muitos daqui eu já conheço, outros são a primeira vez aí que está tendo a experiência junto comigo e com a Descomplica. Então, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Oliveira, trabalho aí na área de departamento pessoal desde 1997, quando nem se pensava em inteligência artificial. A nossa inteligência artificial era a máquina de datilografia, disquetes e tudo mais. Estamos aqui na era, em 2024, onde esse tema de inteligência artificial é aplicado em toda e qualquer área profissional e até pessoal, né? Então, nós temos aí várias gerações juntas no mercado de trabalho. Algumas já nascem tecnológicas, outras estão aí se adaptando cada vez mais à tecnologia. E é muito importante, o primeiro passo vocês já estão dando, que é se interessar pelo tema, né? Porque não é um tema fácil de se administrar. Não é um tema também que numa aula de 1 hora a gente vai tirar todas as dúvidas, mas a minha intenção aqui, com essa introdução com vocês, é despertar o interesse em conhecer mais sobre o assunto, em pesquisar mais, em buscar por mais ferramentas, tá? Então, espero aí que seja proveitoso para todos. Vou abrir para perguntas em alguns momentos, mas vamos seguindo primeiro a apresentação do começo ao fim, porque é a parte teórica, e depois a gente vai para algumas práticas. Não se preocupem se vocês não tiverem conseguido acessar o Gene, não tiverem conseguido acessar o ChatGPT. Eu acho que o mais importante de tudo é vocês captarem na íntegra a mensagem que eu estarei passando e depois, com calma, vai assistindo a gravação de novo, pega o passo a passo do que eu encaminhei por e-mail e aí sim vá fazendo os testes diariamente, tá? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, mas que daí vocês vão ver que se torna viciante. E eu falo por experiência própria. Porque até para uma simples comunicação, que às vezes é uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer, a partir do momento que você usa um chat GPT, você usa um Gemini, você meio que se torna ali dependente dele. Tudo que você vai comunicar, você quer passar por ele para ele fazer uma revisão, deixar mais estruturado, deixar mais vistoso ali para o seu cliente ou para os seus pares, tá? Então, introduzindo aqui a inteligência artificial, ela está transformando o mundo à nossa volta, e isso aqui é claro para todo mundo, né? Hoje em dia nós vamos no mercado e não tem mais caixas de supermercado praticamente. A maioria tem lá o totem, e aí você passa a sua compra e você já sai ali com tudo adquirido. Não tem mais atendentes de estacionamento, é tudo a chancela e etc. Então, tudo isso vai sendo conduzido, vai sendo construído a partir de uma inteligência artificial. E aí começa a despertar aquela pulguinha atrás da orelha de falar, mas e o meu trabalho? Vai ser substituído pela inteligência artificial? Muitas pessoas acabam tendo esse receio e esse medo, né, da inteligência. E aí acaba não querendo nem utilizar, parte para que ele sempre foi assim, sempre fiz assim, deixa quieto. E aí sim, eu digo que se a gente não se adaptar a ela e não virar uma parceira da inteligência artificial, aí eu digo que a gente vai ser substituído por ela. Caso contrário, a inteligência artificial ela tem que servir de inspiração. Ela jamais vai substituir o pensamento crítico, o pensamento criativo. Isso só nós humanos temos. Os robôs, eles são treinados a fazer aquilo que repetidamente a gente instrui. Então, o objetivo da inteligência artificial é vir para facilitar todo o seu trabalho que é repetitivo do dia a dia. Então, tudo que eu fizer apertando sempre um botão diariamente, o robô pode apertar o botão para a gente e deixar que a gente tenha mais tempo para analisar os dados, para criticar, para propor mudanças, para inovar, para padronizar e assim por diante, tá? Então, primeira coisa aqui que eu falo sempre para todo mundo é não tenha medo, se torne par da inteligência artificial. E aí, com certeza, a gente vai ter uma carreira de muito mais sucesso. Inclusive, toda essa apresentação foi construída praticamente ali, em 10 minutos, através da inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês o aplicativo. Então, para quem tiver dificuldade de construir apresentações, o Gama App, por exemplo, é uma mão na massa para vocês construir apresentações em 5 minutos, tá? E aí, só finalizando aqui, que o perigoso, como eu falei, é não evoluir. Então, se a gente não tiver esse viés para tecnologia, para inteligência, aí sim a gente tem um perigo aí eminente nas nossas carreiras. O que a inteligência artificial pode fazer? Automatizar tarefas, vai criar novas oportunidades. Então, como isso está muito em ênfase, quanto mais os profissionais conhecerem sobre ela, quanto mais vocês ouvirem falar e aplicar no dia a dia,
mais chances de se desenvolver no mercado de trabalho, ser promovido e tudo mais, vocês terão, né? Porque vocês estão atualizados. E a colaboração. Então, ela é uma parceira do nosso dia a dia, ela não é uma ameaça, ela é algo que vai vir para implementar todas as nossas entregas. Ela pode ser aplicada em uma infinidade de situações do nosso dia a dia, né? Então, ela já está presente, já faz um tempo também. Vocês observam que hoje em dia, às vezes, a gente está conversando aqui sobre alguma coisa e você acessa o Google ou o Instagram e ele faz o quê? Te mostra algo relacionado àquilo que você estava falando com alguém. Então, o nosso celular, ele tem o poder de captar muitas coisas, eles transformam aquilo em algoritmo, e como se fosse um passe de mágica, a gente entra lá e fala, caramba, né, queria comprar um tênis, dali a pouco tem uma propaganda de um tênis daquele que você queria. Então, ela está presente em tudo, né? É no nosso celular, é na nossa Alexa, é na Netflix, no Spotify, é no Instagram, é no Google, e fora outras mais ferramentas, tá? E, de novo, tudo que vocês ouvirem falar, ela vem para facilitar o quê? As tarefas repetitivas. Tarefas repetitivas. Então, tudo que a gente faz exatamente da mesma forma todos os dias, a inteligência artificial com certeza vai vir para auxiliar e substituir. No material que eu vou mandar para vocês, que essa apresentação vai, ela já tem algumas dicas dos principais apps de IA que estão disponíveis hoje e que pode ajudar com determinados pontos da sua atividade, da sua profissão, né? Então, assim, o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o chat GPT, Gemini, Copilot, então isso daqui a gente já vai estudar um pouco mais a fundo na aula de hoje. E eles servem aí para gerar textos semelhantes ao texto humano. Eu arrisco a dizer que é melhor do que os textos humanos, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque, por exemplo, a gente teve um caso, até na onde eu trabalho, que veio um e-mail de uma pessoa falando, a gente tem lá uma parte de seguradora, seguro de vida e tudo mais. Veio um e-mail de uma pessoa falando que o marido dela tinha morrido e como que ela fazia para dar entrada no seguro de vida. E aí, qual foi a resposta do atendente? Ele foi no viés automático. Olá, boa tarde, espero que esteja bem. Para dar entrada no seguro de vida, faça isso, isso e isso. Primeira coisa, né? Alguém que acabou de perder o marido, com certeza não está bem, né? E aí, foi um nível de frieza de quem estava atendendo. Ele não teve aquela conexão com o cliente do seguro. Por quê? Porque eu simplesmente falei, está bem, e segue o seu passo a passo. E jogando aquela mesma pergunta, exatamente daquela mesma forma que o cliente falou, no chat GPT e no Gemini, eles começaram com um texto totalmente caloroso. Sinto muito pela sua perda, neste momento difícil, estou aqui para facilitar toda a parte burocrática. E ele construiu um texto lindo, totalmente empático. Então, quando a gente fala aqui que ele gera semelhante ao humano, eu arrisco a dizer que ele gera um texto melhor do que o ser humano, e por isso que a gente tem que se aliar a ele, para começar a utilizar essas coisas mais construídas, mais elaboradas e mais empáticas. Aí ela pode escrever histórias, poemas, scripts, ela pode analisar planilhas para vocês, e a gente vai ver um exemplo aqui. Ela pode te auxiliar a analisar salários de um mês para o outro, dá para construir uma infinidade de processos aqui, tá? Fora isso, a gente tem mais algumas ferramentas que é para escrita e geração de texto, que é, por exemplo, a Write Sonic e a Gravity Write. Se vocês jogarem no Google depois, né, esse nominho aqui, ele já vai direcionar para o site, você sempre faz um pré-cadastro, começa a investigar a ferramenta para ver o que mais se adapta ao seu dia a dia. Para um analista de folha, por exemplo, eu julgo dizer que esses três aqui já são super suficientes. Mas, de repente, é uma pessoa que trabalha muito mais com campanha publicitária, blogs, etc. Essas duas ferramentas vão ajudar muito, né? Tem esta outra ferramenta, Tactic, que ela se concentra numa reunião. É uma inteligência artificial que você instala um complemento e a partir do momento que você faz a reunião, ela já vai captando e cuidando para você de toda a anotação dessa reunião. Então, você não precisa se preocupar em fazer uma reunião, ficar com o caderninho do lado, anotando tudo para depois transformar isso numa ata. Essa ferramenta já ajuda com isso. Então, vocês veem como que o mundo está aí rápido, né? Termina uma reunião, já vem a transcrição para você, você capta aquilo, resume e já encaminha para todos os envolvidos. Tem a TLDV, que também é notas de reunião, e essa aqui é legal porque ela traz insights da reunião.
Então, além de trazer a transcrição, ela traz alguns pontos que, como inteligência artificial, ela entendeu que era mais relevante daquela reunião para vocês. E ela vai fornecer isso através de relatórios, né? Pode ser personalizável para qualquer empresa e não apenas para a sua empresa. Temos a Bardem, que ela ajuda a automatizar fluxos de trabalho complexo. Então, a gente sabe como é difícil fazer fluxos de trabalho, então, se a gente pega esta ferramenta aqui, ela auxilia muito nessa construção, também é uma extensão do Google Chrome, tá? Então, ela vai realizar um trabalho repetitivo sem esforço, com alguns comandos. Esse daqui eu vou mostrar até aqui para vocês como fica, que eu achei assim sensacional, que é a Idea Map. Sabe, hoje em dia a gente fala muito em inglês, né? Então, vamos fazer uma reunião e aí a gente fala para mudar o mindset, para construir brainstorms, né? Então, vocês veem que tudo que a gente conversa hoje em dia tem uma parte em inglês e uma parte em português. O Idea Map, eles ajudam a construir brainstorm, né? E brainstorm é o quê? Chuva de ideias. E isso, às vezes, é difícil. A gente reúne uma equipe e aí a gente faz chuvas de ideia com o quê? Com post-its. A gente pega post-its, pede para todo mundo dar suas ideias, fica colocando numa parede, construindo, depois consolida. Esse Idea Map, eu vou mostrar só um exemplo aqui para vocês, de como que ficou. Eu pedi para ele, eu fiz duas coisinhas com a Idea Map. Eu falei para ele como planejar um cronograma de folha de pagamento, e veja que, assim, o meu prompt para a Idea Map foi um prompt genérico total, tá? Com esse prompt, olha o que ele construiu, assim, em 10 segundos. Ele estabeleceu aqui um quadradinho de chuva de ideias de estabelecimento de prazos, e aí ele já me mostrou. Definir datas-chave, criar um calendário, estipular prazos intermediários, data do fechamento da folha, dia do pagamento, incluir feriados e datas especiais. Então, é como se ele fosse fazendo várias ideias de checklist para a gente introduzir nessa primeira fase, que é do estabelecimento. Depois ele criou uma outra caixinha de planejamento do cronograma de folha. E aí ele te falou o que você teria que fazer com esse planejamento. Defina objetivos. O que são os objetivos? Metas claras e priorização de prazos. Ele fala, identifica responsabilidades, designe um membro da equipe, delegue tarefas. Então, assim, quanto tempo nós, humanos, ia demorar para construir uma chuva de ideias como essa, e bem estruturada, sobre uma simples frase: como planejar um cronograma de folha. Se eu jogasse isso para vocês aqui nessa aula, eu tenho certeza que a gente levaria muito e muito tempo para entender o que eu estava falando, né? O que ela quer com isso? E começa aquela chuva de perguntas. E a IA já te dá toda essa abertura. Ele falou da análise de fluxo de trabalho, da utilização da tecnologia, enfim. Então, eu achei bastante interessante essa ferramenta. É claro que todas as ferramentas de inteligência artificial terão aí versões pagas e versões gratuitas, tá? Então, sempre que você pega uma versão gratuita, ela tem menos funcionalidades. Igual essa daqui, eu estou vendo tudo em tela, mas eu teria que dar prints, copiar, colar. A partir do momento que eu avanço para outras versões, eu tenho a possibilidade de extrair isso em formato PDF, em formato Excel, em formato PPT. Então, é claro que vai depender muito da sua necessidade diária, para você escolher qual é a ferramenta ideal para verificar se você paga ou não por aquela ferramenta, tá? E aí eu joguei uma outra pergunta aqui, que daí ele deu uma chuva de ideias gigantescas, que foi: como organizar o time de trabalho para elaborar manuais e procedimentos operacionais padrões? Aí ele veio um negócio assim gigante. Gigante, gigante. Aí ele construiu isso daqui, que assim, fica surreal da gente ler. Mas olha o nível da inteligência, né? A partir dessa pergunta, ele trouxe várias dicas para a gente. Então, primeiro, resolução de conflitos, veja canais de reporte de problemas, faça mediação de desentendimentos. Falou para fazer controle de versões, porque eu estou falando de procedimento operacional padrão. Então, quando eu falo de um procedimento, cada vez que atualizar algo, eu tenho que atualizar a versão. Ele fala da flexibilidade, promoção da responsabilidade, cultura do trabalho remoto, inovação, tudo isso muito, muito, muito rápido, tá? Então, eu achei legal trazer essa ferramenta um pouquinho mais detalhada para vocês, porque dependendo da necessidade, do seu cargo na empresa, isso daqui vai te destacar muito como profissional. Imagina o seu chefe te pedir ali o cronograma da folha e você trazer um formato semelhante a esse. Ele vai falar, caraca, essa pessoa aí, ela está automaticamente atualizada com o mundo do trabalho, tá? Então, gravem bem esse nominho do Idea Map aqui, que eu achei bem legal, e verifiquem se faz sentido para vocês aí no dia a dia.
Aí tem uma outra ferramenta de inteligência artificial, que é a Designer. Então, ela ajuda aí a criar imagens, avatares, cartões personalizados, papéis de parede, tudo com a ajuda da inteligência artificial. A gente tem a Elaio, que é a potência em geração de vídeos por IA, para aprendizado corporativo. Então, se tiver alguém aqui que faça administração de universidades corporativas, que faça treinamentos dentro da empresa, que construa vídeos online, investigue essa ferramenta, porque ela pode te ajudar bastante a fazer a construção desses vídeos a partir de um avatar que você pode criar ali, e ele fala como se fosse você, e ele traz a voz humana, e ele cria todo aquele contexto a partir de um prompt que você passa para ele. O Gama, que é o que a gente vai ver ao vivo aqui na nossa aula, construir slides e apresentações em segundos. A Tasked, que é para turbinar o fluxo de trabalho com o apoio da IA. Então, ele pode ajudar a automatizar mais de 700 tarefas em marketing, venda, suporte, RH, startups, etc. E uma que tem quase o meu nome, Mônica IA. E ela é uma plataforma de aprendizado também assistido pela inteligência artificial. Ela ajuda a criar keys, flashcards, resumos, tudo em segundo com base em plataformas de estudo, tá? Então, aqui é só algumas delas, mas se você digitar no Google, se você digitar no chat GPT, se você digitar em qualquer plataforma e falar quais as ferramentas de inteligência artificial, as principais ferramentas de inteligência artificial no mercado, eles trazem uma série de ferramentas para vocês, tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Tá tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Se eu estiver rápida demais, estiver maluca, vocês me param aqui e falam, Mônica, pera, vai com calma que a gente reinicia, tá? Aqui é sempre teoria, porque é o que eu falei, vai depender muito da sua necessidade. O que, que você precisa fazer? Uma ferramenta gratuita já é suficiente? Uma ferramenta paga vai ser melhor para você? Mas são exemplos do que a inteligência artificial pode ajudar. Então, na parte de RH, ela pode te ajudar com recrutamento e seleção. Então, você pode encontrar ferramentas de inteligência artificial para automatizar as tarefas, desde triagem de currículos, para poder liberar o tempo aí dos profissionais, pode ajudar a identificar talentos com base em critérios específicos, né, otimizar processo. O LinkedIn, ele já tem algumas ferramentas de IA vinculadas a ele que te ajudam nesse processo seletivo. É o que a gente fala dos robôs, né, que às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Então, quem aqui nunca ouviu ninguém criticando a Gump, por exemplo? É um robô, mas que chove ali de perguntas para o candidato, e o candidato fala que nunca tem a resposta para aquilo. Então, vai ter N ferramentas, você tem que verificar qual que melhor se adapta à sua realidade, à sua entrega e à sua empresa. Você tem ferramentas de IA que vai poder ajudar na gestão de talentos, né? Para você fazer mapeamento de habilidades, desenvolvimento de planos de carreira, análise de desempenho. Então, basta procurar no mercado que existem várias ferramentas de IA para essa função. Para engajamento e retenção, então também vai ter inteligências artificiais aí que ajudam nesse critério do RH, para que você possa aí fazer programas de bem-estar, reconhecimento, satisfação e desempenho. Falando em departamento pessoal, você tem ferramentas que ajudam com a inteligência artificial para folha de pagamento, desde construir robôs e IAs para fazer cálculos de salário, double cheques, conferir benefícios, conferir impostos, né? Então, tudo isso vem junto com o analista para reduzir cada vez mais a quantidade de erros desse analista. Tem ferramentas para monitoramento de desempenho também desses analistas de folha, produtividade, vários chatbots no mercado, inclusive, né, o próprio WhatsApp Business, ele constrói chatbots aí para que você tenha assistentes virtuais para iniciar o atendimento do seu cliente. Eu vejo pessoas que já utilizam lá aquelas mensagens padrões do WhatsApp, né, falando do horário de atendimento, etc. Mas através do WhatsApp você consegue construir chatbots para começar um atendimento. Quer falar com fulano, tec 1, quer falar com ciclano, tec 2, qual é o seu assunto? Se alguém aqui já marcou consulta online, a consulta online ela usa inteligência artificial para poder te designar para o profissional certo, o dia certo, o horário certo, né? E também o departamento pessoal através de conformidade regulatória. Então, você pode condicionar a IA a te trazer insights aí de novas legislações, novas regras. Graças a Deus, ou não, lá em 2020 foi uma chuva de MPs, né? Então, talvez se a gente tivesse uma IA que nos ajudasse com aquilo, a vida do departamento pessoal teria sido mais fácil na época da pandemia.
E aqui, o principal de tudo é o comando. Tudo que a gente fala de qualquer inteligência artificial, ela vai trazer um resultado cada vez mais satisfatório de acordo com o comando que você dá para ela. Esse comando a gente chama de prompt, tá? Não é prompt do DOS lá do passado, é prompts atuais, que são perguntas que a gente faz para a inteligência artificial. No começo, a gente não tem muita expertise para construir essas perguntas. Então, se eu jogo no chat GPT a palavra batata, ele vai pensar o que ele pode trazer associado à batata. Aí você fala, poxa, mas não era isso que eu queria saber como cultivar batata, como fazer batata frita, etc. Então, se eu não perguntar direito, a resposta não vai ser exatamente a que eu quero. Mas também não tem problema, porque, por exemplo, no chat, no Gemini, você consegue dar continuidade àquela conversa até chegar a uma resposta mais próxima da que você espera. Então, sempre pense que o comando é a principal fonte para que você consiga ter o resultado esperado. E aí, no início, começa com os básicos, né? Para você entender a funcionalidade daquela ferramenta. Então, aqui ele dá um exemplo. Coloque lá um prompt, escreva um poema sobre o amor, crie uma lista de tarefas para o dia a dia. Então, ele vai falando para você treinar com o básico do básico, nas perguntas e respostas, para você entender como ela responde aquilo para você. E à medida que você vai compreendendo aquela ferramenta, você vai ampliando o seu comando e vai tornando ele mais específico, né? Então, aqui, por exemplo, crie um plano de marketing para uma nova empresa. Escreva um código Python para um jogo simples. Então, a gente vai ampliando o nível de informações. A própria inteligência artificial, às vezes, volta com perguntas para você. Então, se você coloca lá no chat GPT, você pode me ajudar a construir uma fórmula para a planilha de custos de salário? Ele pode já te trazer uma fórmula, ele pode fazer algumas perguntas. Me fale quais as colunas você deseja para essa fórmula. Me fale qual é o ramo de atividade da sua empresa. Me informe o índice de... Então, ele vai te trazer algumas perguntas para condicionar a uma resposta mais efetiva, tá? A partir do momento que você vai se especializando mais, você pode criar aí comandos criativos. Então, se for numa área de marketing, né, cria uma história curta de ficção científica, desenha um retrato abstrato, etc. E comandos de pesquisa geral. Então, quais são as principais tendências no mercado de trabalho? Quando você pergunta isso, é como se você estivesse falando lá no Google, por exemplo, mas o chat GPT já vai te retornar com várias respostas, ou o Gemini também, e tudo mais, tá? Então, gravem muito isso. O que manda na inteligência artificial é o prompt. O que é o prompt? É o comando que você vai dar para ela. É a pergunta que você vai fazer para ela, tá? Um prompt bem feito terá cada vez mais resultados efetivos. Opa, deixa eu ver aqui. Isso. E aí, vocês vão ver em qualquer curso que vocês fizerem, faculdade, MBA, etc., que eles falam das IAs generativas, né? Essa é a palavra da vez, IAs generativas. Então, nada mais do que qualquer sistema de inteligência artificial que for criar conteúdo original, como textos, imagens, áudios e vídeos, estão encaixadas aqui nas IAs generativas, tá? E elas vão utilizar sempre técnicas de processamento de linguagem natural. A máquina, ela procura cada vez mais trazer uma linguagem semelhante à do ser humano. Então, a gente não vai verificar uma linguagem robotizada. Você vai ver sempre uma linguagem mais próxima, parecendo que você está falando com um ser humano. Então, essas são as IAs generativas, né? E essas IAs, elas são treináveis, elas estão em constante adaptação também. À medida que o público vai usando cada vez mais com perguntas e respostas, esses robôs vão ficando mais inteligentes e vai te trazendo cada vez mais respostas mais corretas. Quando lançou lá no início, se você colocasse uma pergunta de departamento pessoal, por exemplo, no chat GPT, a chance daquela resposta estar errada era muito grande. Hoje em dia, ele está muito próximo da resposta correta. Basta que o profissional entenda do assunto só para ele verificar, fazer uma validação e ter certeza se pode usar aquilo ou se precisa adaptar algo, tá? E aí, dessas ferramentas de IA generativas, a gente considera aí que as três principais para perguntas e respostas são o ChatGPT, que é da OpenAI, ela foi lançada em 2022, o Gemini, que é do Google, e a Copilot, que é da Microsoft. As três têm a mesma finalidade, pessoal. A diferença é o provedor dessa ferramenta,
né? Então, o ChatGPT é da OpenAI, o Gemini é pelo Google e a Copilot pela Microsoft. Todas elas têm versão gratuita e paga. É óbvio que sempre a paga vai te dar um leque de possibilidades. Inclusive, com base no Gemini, eu vou mostrar para vocês a diferença de uma paga e de uma gratuita, tá? E aqui eu até extraí, eu estou fazendo o curso de pós-graduação de MBA na Business School, na Conquer, sobre liderança e inovação. E lá tem um módulo exclusivo só de inteligência artificial. E eu gostei muito desse quadrinho aqui e alguns outros dessa faculdade, dessa graduação. Quem tiver condições, pesquisa um pouco sobre. Não é propaganda, não estou ganhando nada para fazer propaganda deles, mas é que, de fato, eu achei a linguagem deles muito próxima da nossa realidade e desperta a vontade de saber sobre aquele tema, tá? Então, esse quadrinho foi extraído desta ferramenta da Conquer. E ela fala das comparações entre chat, Gemini e Copilot. Então, qual é a função do chat GPT? Gerar textos e ideias, resumos e textos e artigos online e respostas a perguntas. O Gemini, mesma coisa, e ele fala de tradução e respostas com base em imagens. Então, uma diferença que a gente já checa aqui é que o chat GPT ele não está com essa possibilidade de imagens e o Gemini está. E o Copilot, ele fala de extração de conteúdos criativos, textos, imagens e roteiros, informações, escritas de código, tá? Então, são algumas comparações entre as funções. Principal diferencial, o ChatGPT tem uma imensa quantidade de dados, ele é muito eficiente e gera uma linguagem natural. O Gemini, ele tem conexão direta à internet. Então, o Gemini, por ser da Google, ele está sempre atualizado em tempo real. Ele está sempre na frente dessas outras duas aqui. O que você perguntar para o Gemini está muito mais próximo da realidade, da certeza daquela atualização, do que o chat, do que o Copilot, tá? E o Copilot, capacidade de gerar textos, imagens, roteiros de viagem, receitas gastronômicas, etc. Um cuidado que vocês têm que ter é que o conteúdo não é atualizado em tempo real do chat. O Gemini pode trazer respostas longas demais, mesmo quando você pede para ele resumir, ele acaba sendo um pouco mais extenso. E o Copilot aqui também não é atualizado em tempo real, tá? Mas, de qualquer forma, as duas que eu mais indico para vocês são essas duas aqui, o Chat e o Gemini. Eu acho que super atende a nossa necessidade do dia a dia. E o Gama App, como eu falei, que é o que vai produzir slides, apresentações e documentos para a gente. Aí aqui no material só fala um pouquinho do resumo, eu não vou ler de novo porque eu acabei de explicar, do chat GPT. Aqui também ela da Conquer, eu achei maravilhoso para a gente ver como está rápida a evolução de qualquer processo de inteligência artificial ou de tecnologia. Ele fala que a gente vive em tempos exponenciais e ele mostra quantos anos cada um desses itens levaram para atingir 50 milhões de usuários. O avião levou 68 anos. O carro, 62. O telefone, 50 anos. Computador, 22 anos. Wi-Fi, 7 anos. Celular, 4 anos. Twitter, redes sociais, 2 anos. O chat GPT, 30 dias. 50 milhões de usuários. Então, hoje é tudo muito em tempo real, está cada vez mais rápido. Por isso que a gente fala que se o profissional não acompanhar essa evolução, imagina, a gente não pode estar aqui parado ainda na época do computador, sendo que a gente já está com todo mundo utilizando um chat GPT. Em menos de 30 dias, todos se tornaram ali usuários da plataforma, tá? Aqui fala do resumo do Gemini, eu vou mandar para vocês. E aí, quais são as expectativas do mercado de trabalho com esse profissional do futuro? O profissional do futuro, ele precisa ter as habilidades digitais, né? Então, todas essas ferramentas que a gente está falando, saber usar bem toda a parte tecnológica, saber usar ali o Excel, as fórmulas matemáticas, tudo isso faz parte. Não é mais um diferencial, é uma necessidade, né? No passado a gente falava que ter lá uma graduação já era um diferencial. Hoje em dia, graduação é obrigação. Uma pós-graduação é obrigação, um MBA é obrigação. Não é isso que chama a atenção das empresas com relação ao seu currículo. É o quão atualizada você está com toda a tecnologia nova do mercado. Trabalho em equipe. Profissional que não gosta de trabalhar em equipe, nem que seja com a IA, porque também é um trabalho em equipe, vai perdendo seu espaço no mercado, né? Eu preciso trocar ideias. Trocar ideias, seja com um coleguinha, seja com uma equipe, seja com uma IA,
ela te traz nova oxigenação, na verdade, no cérebro. Você vai descobrindo mais coisas, você vai ampliando o seu leque. Pensamento crítico, né? Então, todo profissional precisa ter pensamento crítico. Se você não tiver, você está equalizado à máquina, porque a máquina também não vai ter o pensamento crítico. E aí, lembra da primeira pergunta? A inteligência artificial vai substituir meu emprego? Se eu não tiver esses diferenciais, sim. Então, eu preciso ter um a mais. Eu preciso ser um humano, com pensamento, com adaptabilidade, tá? Então, tudo isso faz de vocês um profissional aí diferenciado no mercado de trabalho. Aqui são as vantagens da utilização, então aumenta a eficiência, melhora a tomada de decisões, personaliza a experiência do usuário e ajuda no crescimento e na inovação. Tá? Todas essas figuras, inclusive, foi produzida pelo Gama App sem nenhum trabalho meu. Eu não precisei ir lá no Google pegar uma imagem e colar aqui. Ela trouxe tudo isso na apresentação. E nas cores que eu indiquei que ela fizesse, tá? Então ela faz essa padronização para a gente. Tem desafios também para implementar IA, né? Pensando em empresa. Custos. Como eu falei, toda ferramenta de inteligência artificial tem a versão paga e a versão gratuita. E é lógico que a versão gratuita vai ter um acesso muito mais restrito. Então, dependendo da sua necessidade, você vai ter que investir na ferramenta, né? Para produzir esse conteúdo, eu fiz a versão paga do Gama. Por quê? Porque sem a versão paga, eu só tinha acesso a 8 slides. E não tinha algumas imagens de inteligência artificial. Na versão paga, eu já conseguia construir aí até 50 slides com vários outros benefícios. Então, depende da sua necessidade para que você vai utilizar aquilo. Outro desafio é a falta de especialistas em IA. Não adianta a empresa querer implementar a IA e ninguém estar aderente a ela e não saber utilizar, e não ter interesse em aprender. Então, precisa investir em programas de treinamento, desenvolvimento, para que os profissionais ganhem essa expertise, para que não falte essa mão de obra especializada, porque a falta dela pode impactar na introdução da IA na empresa. E questões éticas e de segurança, pessoal, tudo muito aberto hoje em dia. Então, também tem que usar a ferramenta com cautela, com cuidado. Eu não vou ficar expondo dados na ferramenta, não vou colocar nomes completos, CPFs completos, nada que associe a pessoas e si. A gente tem LGPD aí, falando em Departamento Pessoal e RH, então tem que usar com moderação e com cuidado. Tem que saber o que vocês vão colocar na inteligência artificial. Ah, mas é uma versão paga que eu adquiri, está protegida para minha empresa. Tá, mas está online. E se vaza? Qual é o problema que vocês podem trazer com ela? Então, tomem muito cuidado com isso também, tá? E aí aqui fala da privacidade e segurança, equidade e imparcialidade, responsabilidade, tudo isso relativo à parte de responsabilidade com o uso da tecnologia, tá? Então, em resumo, ela já está revolucionando o mundo, incluindo o setor de recursos humanos, departamento pessoal, ou seja, nenhum escapa dela. Ela oferece uma série de ferramentas e recursos que podem otimizar os processos para vocês, mas é uma ferramenta que deve ser utilizada de forma ética e responsável, para vocês garantirem a completa utilização da ferramenta. Parei de falar, vamos para a prática, que é onde nos interessa, para ver como que eu posso usar isso no dia a dia. Podem colocar um joinha ou um ok no chat, quem já usou ou o chat GPT ou o Gemini. Quem já usou, coloca um okzinho ou um joinha para mim. Quem não usou, pode escrever no chat não, para eu saber que não teve nenhuma ligação ainda. Se já usaram, mais fácil, porque vocês já estão com ele instalado na máquina, né? Então, estando com ele instalado na máquina, fica mais fácil da gente fazer alguns treinamentos juntos aí. Ó, que maravilha, todo mundo já usou, a Damaris cadastrou, tá ótimo. Tá com acesso ali no chat GPT, Damaris? Já tá com ele conectado? Quem puder, já conecta, né? Para a gente fazer alguns testes em conjunto aí e ir treinando um pouquinho as perguntas e respostas. Eu vou parar essa apresentação aqui. E eu vou para o chat com vocês. Então, assim, eu coloquei a tela escura aqui porque a branca acaba ficando muito impactante na luz, tá? Mas é o de vocês pode estar com fundo claro, fundo escuro, não tem problema. Ontem o chat GPT me ajudou a corrigir uma fórmula de Excel. Olha que danadinho, olha que inteligente. Ele sabe ajudar a gente nisso, ele sabe ajudar a gente a construir planilhas e nos dar essa dica de fórmula, tá? Então, aqui, verifiquem que essa minha versão do chat GPT, por exemplo, é gratuita. Então, se eu coloco aqui em anexar arquivo, aí já nem deixa, porque ele fala que tem que ser uma versão paga para fazer isso, tá?
A mesma coisa quando eu tenho um Gemini, que eu estou acessando um Gemini numa ferramenta que não é a paga. Ele só deixa eu anexar imagens, ele não deixa anexar planilhas. Esse outro aqui é um Gemini pago, e ele deixa eu adicionar arquivos, ó. Inserir arquivos, adicionar drive, anexar imagem. Então, ele já muda totalmente o contexto aqui para a gente, tá? Acessos que você vai conseguir fazer. Porque lá no começo, o chat GPT eu estava anexando N coisas. Só que eu estouro de perguntas aqui, ó. Outro histórico das minhas perguntas aqui. Então, vai chegar um limite que ele não vai mais deixar você fazer toda a utilização, 100% dele. Porque ele entende, poxa, essa pessoa está usando bastante, ela precisa fazer um upgrade da conta, tá? Então, enquanto vocês estiverem conseguindo anexar, perfeito, mas vai chegar um momento que o chat não vai dar mais acesso para vocês fazerem isso sem ser com a ferramenta paga. Beleza? Então, aqui, ó, primeira coisa, a comunicação, né? Alguém colocou aqui que ajudou, que está utilizando para construção de e-mails, alguma coisa assim. Deixa eu ver, ó. Usa o chat GPT para a criação de comunicados, etc. Então, aqui, nesse item, é onde a gente coloca o prompt, lembra? O comando. Quem tiver com ele aberto aí, vamos colocar um comandinho básico de departamento pessoal que todo mundo costuma pedir bastante, né? Me ajude com o CBO de um auxiliar administrativo. Se vocês digitarem isso para o chat, me ajude com o CBO correto para o cargo de auxiliar administrativo. E você enviar para ele vai te trazendo aqui, ó, o código do brasileiro é 41.10.10. Este código abrange funções que envolvem... Então, ele já te traz uma sugestão de CBO. Ah, beleza, o chat GPT me falou do CBO 41.10.10. Eu posso pegar e colocar lá na função e tá tudo certo? Não, né? Peguem esse código indicado pelo chat GPT, entra lá no site do CBO, digita esse código e certifica. Geralmente ele está correto, tá? Mas sempre validem. Então, é o que a gente fala. Não tira a responsabilidade do analista e joga a culpa no robô, pelo amor de Deus. Ah, mas eu consultei e deu essa resposta. Não, a responsabilidade é sua. Você é o ser humano, você é o que tem um pensamento crítico, você que sabe fazer essas consultas, tá? Então, aqui é um facilitador. Coloquem aí no chat de vocês. Construa um procedimento operacional padrão para recursos humanos, para recrutamento e seleção. Eu já vi vários profissionais que precisam construir procedimentos operacionais padrões na empresa. E aí é um parto, porque você tem que construir do zero, você tem que começar a estruturar, eu não sei como faz a estruturação. E aí eu preciso perguntar para o fulaninho o que, que ele faz, como que é. Se você joga essa pergunta, eu vou até jogar no chat aqui para vocês, se quiserem copiar e colar, fica à vontade. Se você faz essa pergunta, ele já te ajuda com um material mais estruturado. Então, ele vem até de acordo com as técnicas de um POP, realmente, olha. Procedimento operacional padrão, POP, recrutamento e seleção. Ele te traz o objetivo, e todo POP que tem que começar com o objetivo, né? Ele fala do passo 1, abertura da vaga. Ele nem perguntou nada sobre você, ele não sabe o que é a sua empresa, ele não sabe qual é a sua estrutura, mas ele já trouxe abertura, solicitação, aprovação, descrição e divulgação da vaga, triagem de currículos, recebimento, seleção. RH realiza a triagem inicial considerando requisitos mínimos, curadoria. Enfim, ele te traz toda uma descrição. Você pode copiar e colar no seu documento e só adaptar o que você precisa para a sua empresa. Então, olha o tempo que você vai poupar. Imagina você construindo do zero esse POP e tendo que digitar cada item desse. E você vê que até o formato dele é estruturadinho, né? Bonitinho, os pontinhos, os detalhes, tabulação. Então, a partir do momento que você pega um item desse, copia e cola, ó, aqui ele tem, ó, copiar, tá vendo? Mas você pode também selecionar tudo o texto e dar um Ctrl C, tanto faz. Então, se eu coloco aqui um copiar, ele vai e joga, você vai jogar lá no seu documento e vai colar.
E aí você tira o que você não precisa. E olha que legal, ele já traz a revisão e fala: este POP deve ser revisado anualmente ou sempre que houver mudanças. Eu não falei isso para ele, mas ele já me falou que tem que ser feito. O Manhá fez isso para a gente, tá? Digitem aí, crie um contrato de trabalho, né? Estou falando a ideia e vocês joguem aí. Elabore um contrato de trabalho para o cargo. Aí vocês podem inventar o cargo. Eu vou colocar aqui, ó. Elabore um contrato de trabalho para o cargo de auxiliar administrativo com o salário de R$ 4.000. Mônica, você falou que não pode colocar salário. Eu não estou identificando a pessoa aqui. Estou falando para ele fazer um contrato e estou jogando um salário, mas não estou falando de quem é, não estou falando de CPF nem nada. Com um salário de 4.000 para a jornada de segunda a sexta, das 8 às 5. Dá para a gente conversar através de microfone com ele também, tá, gente? Se a gente habilitar microfone, a gente vai narrando, não precisa digitar. Das 8 às 17, sendo sábados compensados e domingo folgas. Vou jogar só isso aqui para ele, vou jogar aí para vocês também, quem quiser copiar e colar, fica à vontade. Vamos ver o que ele retorna para mim. Quantas pessoas já precisaram construir um contrato de trabalho do zero porque o sistema não tinha, porque estava implantando, porque alguém pediu um modelo rapidamente? Gente, ele está fazendo isso em quantos segundos? Né? O tempo que a gente ia demorar para digitar isso. Então, ó, pelo presente instrumento, empregador, de outro lado, empregado, resolve as partes. Cláusula 1, eu não falei nada de cláusula, ele já está colocando. Cláusula 1, função. Exercerá a função de auxiliar administrativo. Remuneração, jornada de trabalho, duração. Ele fala início e fim, ele já está me falando que é indeterminado, eu posso mudar depois. Férias e 13º salário. Ah, eu não quero que conste, eu tiro a cláusula, não tem problema. Obrigações do empregado, eu não falei para ele quais eram as obrigações, ele trouxe um padrão. Se eu quiser, eu posso complementar. Na cláusula 6, insira que a obrigação do empregado é isso, isso, isso. Ele refaz o seu texto e substitui a cláusula 6. Ele fala da rescisão, de exposições finais e etc. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Inclua um formulário de opção de vale transporte neste contrato de trabalho. Vamos ver se ele entende? Aqui está o contrato revisado. Ele entendeu que eu estou falando do contrato de cima. Ele está colocando o contrato todo novamente. E eu não estou fazendo nada. Ó. A gente está ali respirando e vivendo. E aí ele vai colocar aqui tudo que ele já colocou. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa de vale transporte. Olha isso, que coisa linda. Vale transporte. O empregado poderá optar pelo formulário de vale transporte, declaro para os devidos fins, optar ou não optar, local e data e assinatura. Se eu quiser falar para ele, tire esse formulário do contrato e faça um formulário adicional, ele faz. É a ordem, é você que dá, tá? Testemunha, empregado, empregador. Gente, ele não é genial? Não é de brilhar os olhos, de falar que a gente está falando com uma ferramenta gratuita, não está nem na versão paga, e ele está fazendo isso para nós? Então, pensem, a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Não. Mas se o ser humano só. Ai, que bonitinha a filha da Milena. Tá feliz no sábado de manhã, viu? Se o ser humano se contentar em, eu sou o digitador, esquece, a empresa não precisa mais de um digitador. Eu sou uma pessoa que elabora documentos. O ChatGPT elabora documentos. Então, quão mais você vai acrescentar na sua carreira para fazer algo diferente que a IA não faz? Eu copiei e colei sempre. E comecei a errar vários contratos, porque eu jogo no ChatGPT, ele me dá um contrato, eu copio e colo. Minha chefe foi lá e pegou e falou: Caramba, você está fazendo tudo errado, Milena. Você está copiando e colando, você não está analisando. Cadê o seu poder de crítica do negócio? Cadê sua adaptação para a realidade da empresa? Né? Então, tomem cuidado com algumas coisas.
Vou mostrar aqui no Gemini, tá? Mas fiquem à vontade. Mas olha que sensacional aqui no Gemini, pessoal. Essa é a versão paga, tá? Sabe aquela convenção coletiva de trabalho que chega em formato PDF, que você tem que ler e ver o que mudou de um ano para o outro? Se você tiver a versão paga do Gemini e você colocar aqui, a minha pergunta foi: compare essas duas convenções e traga um resumo das cláusulas que houve alteração entre uma e outra. Anexei ali a convenção 1, que era 2022-2023, e a 2, que era 2024-2025. O Gemini analisou para mim. Ao comparar as duas convenções, identificam-se as seguintes alterações: vigência e database, salários normativos, o reajuste salarial para 2024 é de 4%, em vez de ser baseado no INPC como era em 2023. O critério da proporcionalidade para as admissões foi mantido. O auxílio refeição aumentou para R$ 30. Então, assim, tudo que a gente lê no documento, ele já te trouxe de forma resumida e escrita. E aí ele me fala que as demais cláusulas, como abrangência, pagamentos de salário, reembolso, não teve alteração. E eu poderia ter perguntado para ele: existe alguma cláusula específica de obrigatoriedade de contribuição assistencial? Ele ia buscar no documento e ver se tem cláusula daquele assunto. E aí, embaixo, eu falei para ele assim: olha, ótimo, agora faz um resumo dessa convenção com as principais cláusulas financeiras, e coloquei a convenção. Ele me trouxe. Sabe aquele trabalho que geralmente o analista de DP faz? A gente vai e começa lá, né? Pega o PDF, leio e digito. Então eu copio e colo, copio e colo. Eu pedi para ele fazer e ele me falou: piso salarial, sendo de 2025 para digitador, 30 horas semanais, reajuste salarial, pagamento de salário, hora extra, adicional noturno, adicional de sobreaviso. Gente, em 1 minuto ou menos ele fez isso. Médias. Putz, o analista nem lembrou de olhar para as médias. Ele lembrou. Ele olhou lá na convenção e viu que tinha médias. Auxílio refeição, auxílio creche. E aí ele fala que a convenção também aborda outras questões como reembolso de quilometragem, verbas salariais, demonstrativos de pagamento, Ele não é lindo? Dá para contratar ele hoje, né? Você começa agora e pode trabalhar comigo e faz isso. Então, verifiquem o tempo de trabalho que pode otimizar para vocês, usando, de repente, uma versão mais evoluída, que, assim, pode agregar no seu dia a dia, tá? Essa aqui do Gemini, eu não sei se está 90 ou R$ 110 mensais. É pesadinho? É. Mas, de repente, se é para um escritório, onde várias pessoas vão acessar, com um login e senha, vale a pena. Se está R$ 100 por mês, você elaborou a resumo de uma convenção em minutos. Quanto tempo você gasta com a sua equipe elaborando as convenções, né? Então, você tem que medir isso, custo-benefício daquela ferramenta. Uma outra coisa que eu achei genial aqui, que daí eu fiz com a versão paga. Eu anexei 2 planilhas de Excel, deixa eu ver se eu acho elas aqui. Aqui eu vou mostrar já a segunda parte, tá? Eu tinha feito uma planilha sozinha, joguei dado bobinho aqui. Eu joguei matrícula e salário em uma e salvei lá como planilha 1. Depois eu fiz uma outra como planilha 2 e joguei matrícula e salário. Qual que era o meu objetivo, Mônica? Eu queria mostrar quais eram os salários de junho e depois na 2 eu coloquei quais eram as matrículas e salários de julho. Sabe quando a gente está fazendo a folha e a gente quer comparar salário e ver se alguma coisa mudou? Mas daí vocês ficam fazendo o quê? PROC V, PROC X, tal. Eu tinha lá 2 planilhas básicas e eu falei para ele o seguinte: deixa eu ver aqui o começo. Compare as 2 planilhas e informe se há alguma diferença entre elas. Se sim, informe qual a matrícula está divergente. Aí eu falei: a planilha sem título 3, que é o nome que estava na minha planilha, é a mais atual. Você deve comparar ela com a planilha sem título 2 e informar quais diferenças encontrou. E anexei elas. Aí ele me falou: as 2 planilhas possuem colunas, matrícula. Ele fez um estudo dela, né? E falou que não havia diferença. Eu falei: oxe, como não? Sabe por quê? Porque eu tinha copiado a 1 e a 2 exatamente igual. Eu não tinha feito diferença de fato. Então ele foi bem esperto. Ele me falou: não achei diferença. E na hora eu pensei: ih, ele tá errado. Beleza.
Fui lá e falei, olha, aí eu pedi desculpa, né? Você pode realizar uma nova análise? E coloquei as duas planilhas. E aí, olha que bonitinho. E era mesmo a minha diferença, tá? Da planilha 1 e 2. O que eu tinha feito? Eu tinha excluído a matrícula 10 da planilha 2 e tinha acrescentado a matrícula 23 com salário de 23 mil na planilha 3. E olha que esperto. Ele falou, comparando as planilhas 1 e 2, a matrícula 7 apresenta salários diferentes. Então, 10 mil na planilha sem título 3 e 7 mil na planilha sem título 2. A matrícula 23 está presente apenas na planilha 3, com salário de 23 mil. A matrícula 10 está presente apenas na planilha 2, com salário de 10 mil. Então, assim, ali eu mandei 15 linhas, podia ter 1.000 linhas. Se eu colocasse as duas planilhas para ele, ele ia fazer a leitura de uma com a outra e ia trazer a resposta na ponta da língua. Olha, vai lá e olha a matrícula 7, olha a matrícula 23, olha a matrícula 10. Não fiz PROC, não fiz nada, eu só anexei o documento para ele. Então, vejam o nível de análise que uma ferramenta ali mais evoluída, mais paga, pode fazer para você, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa com essas duas planilhas, só que daí eu pus em abas. Em vez de ser planilha 1, planilha 2, foi essa que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Eu deixei aba 1 e aba 2, tá? Anexei ela mesma aqui. Analise as duas abas dessa planilha do modelo, a aba junho e a aba julho. Compare e informe quais diferenças identificou. Mesma coisa aqui, ó. Foram identificadas as seguintes diferenças. Registros apenas em junho, matrícula 10, com salário de 7 mil. Registros apenas em julho, matrícula 23, com salário de 23 mil. Isso ele fez para mim ontem, 11h10 da noite, sabe? Em 1 minuto. Então, se alguém te pega de surpresa e fala, analisa esse documento para mim rápido, que eu preciso para uma reunião em 5 minutos. Se você tiver o conhecimento da ferramenta, souber fazer as pesquisas, sobe o documento, ele te ajuda muito, muito rápido. Um outro pedido que eu fiz aqui com o Gemini. Eu coloquei uma planilha bobinha, tá? E falei para ele assim, constrói um gráfico em barras dessa planilha para mim. Olha a preguiça, né? O nível de preguiça que a gente está ficando. Constrói um gráfico em barras. Aí ele fez o gráfico de uma planilha que tinha lá 5, 6 informações. E ele lê, ele fala, ó, a sua tabela possui metas, valor da meta, valor do mês 7 e percentual atingido. Vamos criar um gráfico em barras com eixo X e Y, que às vezes a gente nem sabe, né, do que está falando. Ele construiu, e quando eu passo o mouse em cima, ele me mostra o percentual. E aí você pode copiar como imagem, você pode fazer download da imagem, você pode ver como tabela, ou você pode personalizar esse gráfico. Tem desculpa para hoje em dia a gente falar que a gente não sabe construir um gráfico? Primeiro que assim, a gente deveria saber, né? Porque se a gente souber construir, a gente já sabe até conferir se ele está certo ou errado. Mas, gente, naquela dor de barriga, naquele pulo que tem que fazer um negócio rápido, eu só anexei uma planilha com alguns dadinhos para ele. Não foi nada demais. Deixa eu ver se ele mostra aqui o que eu anexei para ele. Olha a planilha, que ridícula que eu anexei para ele. E ele fez um gráfico disso para mim. Então, assim, é muito, muito, muito importante que vocês conheçam e vocês passam a usufruir cada vez mais dessas planilhas para que vocês possam alavancar a carreira, aumentar a sua produtividade e tudo mais. Para fechar aqui sobre Gemini e ChatGPT, porque a teoria é a mesma, e aí eu quero que depois vocês treinem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do tempo, me manda um WhatsApp, a gente vê junto. Olha isso. Me ajude a complementar a planilha em anexo. A planilha em anexo era isso aqui, ó. Isso. Eu mandei para ele o salário, pus uma coluna de provisão, provisão de décimo e INSS fundo de garantia. Você é analista, você sabe o que compõe uma provisão, eu espero, né? Então eu sei que, putz, a provisão de férias é 1/12 do salário acrescido de 1/3. A provisão de décimo é 1/12 do salário. O meu patronal, a minha empresa paga ao todo 27,5%. Então, é 27,5% da soma do salário com a provisão. Só que, às vezes, para transformar isso em Excel é trabalhoso. A gente não sabe construir a fórmula. A gente se lasca para construir a fórmula. Então, eu falei, me ajude a complementar a planilha em anexo com as devidas fórmulas. Coluna A contém salário do empregado.
A coluna B você deve, só que eu instruí ele, né? Eu preciso instruir, eu sou humano. A coluna B você deve calcular cada linha com base em 1/12 no salário contido na coluna A, acrescido de 1/3 do valor obtido. A coluna C, tal. Então, eu fui direcionando o que ele tinha que fazer. Aí, ele rapidinho me trouxe com as minhas ordens e com os resultados. E aí, eu exporto a planilha. E aí, a planilha vira isto aqui. Com a fórmula por trás, gente, do negócio. Então, a mesma planilha que eu anexei lá, ele transformou de acordo com o que eu falei e veio o resultado pronto, de 31 linhas. Eu não precisei fazer nada no meu Excel, porque ele fez para mim. Tá? Se eu quisesse falar lá, acrescente uma coluna F com o totalizador, somando A mais B mais C mais D, ele refaria e já ia trazer o totalizador para mim. Isso em questão de segundos também, com a mesma ordem que eu dei para essa planilha. Vocês sabiam de tudo isso, pessoal? Vocês já usaram alguma coisa nesse nível? Não? Vocês estão me ouvindo todo? Eu estou vendo a Damares e a Milena, eu estou vendo, está fazendo, mas todos estão entendendo o processo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já usava dessa forma? Como que está aí para vocês no dia a dia? Vocês estão muito quietinhos, fala para mim. Não querem falar? Pode falar, Damares, Milena. Eu vou só fazer um comentário. Vou só fazer um comentário engraçado. Eu vou sentir falta de você. Tá vendo, Damares? Damares, então, lembra da nossa aula? Sentirei saudades. Tá vendo? Mi, você ia falar alguma coisa? Então, bom dia a todos. Eu já usava o chat só para melhorar o e-mail, modificar as palavras. Mas, assim, eu não sabia desse leque enorme que tem. Assim, eu tô adorando, tô chocada também. Muito, muito bom. E é só o começo. Você pode falar nas versões pagas. Construa um comunicado sobre o tema saúde e segurança no trabalho. Insira e sugira imagens para esse comunicado. Ele vem com a comunicação e com as imagens aleatórias e tudo bonitinho. Você extrai e dispara para os seus clientes, né? Aqui, ó, me ajude a responder em inglês um e-mail ao cliente pedindo desculpas pela falha na comunicação com relação à entrega da folha após o horário alinhado. Informe que estamos tratando internamente na identificação dos problemas que levaram a ocorrer o atraso e nos comprometemos a atuar na causa raiz. Ele transcreveu em inglês, num formato de e-mail para a pessoa, e eu posso jogar isso no Google Tradutor, ver se faz sentido, ver se está coerente, e eu já não passo mais tanta vergonha em não saber responder algo em inglês, porque a inteligência artificial me ajudou a fazer isso. Eu posso criar a descrição de cargo com a inteligência artificial. Quantas vezes o RH só, principalmente quem é DPzão, né? Sou mais DP, não sou RH. Meu chefe me pediu para fazer a descrição de cargos. Gente, elabore uma descrição de cargos de auxiliar de RH em uma indústria metalúrgica. Está aqui. Estruturada. Eu vou e substituo o que eu quiser, anexando com a regra da minha empresa. Eu posso fazer isso lá no Gama App também, que a gente vai ver na sequência, e aí fazendo no Gama App, transforma em material PDF e tá tudo certo, né? Eu posso criar as tabelas personalizadas, como eu falei. Aqui no Gemini, a versão gratuita, quando eu pedi para ele fazer, como eu não podia anexar planilha, ele não fez aquela belezinha que ele mostrou para a gente, de fazer uma planilha, eu extraí. Mas ele me falou, vai lá na fórmula da célula F2 e coloca essa fórmula aqui. Vai não sei o quê e coloca não sei o quê. Ele me mostrou cada fórmula para cada linha. Eu posso copiar essa fórmula, jogar lá e ver se bate e vai dar certo. Entendeu? Alguém tem dúvida trabalhista? Como faço para sacar as verbas rescisórias depositadas em juízo do meu marido falecido? Está aqui. Então, assim, o DP trabalha diariamente respondendo inúmeras perguntas. E muitas vezes a gente responde de uma maneira, né, simplória, como para a gente é automático. Então, você vai e pega a relação de dependente do INSS e entrega não sei aonde. E a pessoa vai falar, que mais? Aqui está completa, com todo o passo a passo, você só adapta. Você copia, cola e responde.
Imagina a diferença de profissional que você vai ter ali de destaque quando começarem a ver os retornos ali da Angélica, da Leila, e falar, nossa senhora, essa menina entrou ontem na empresa e olha o nível de resposta que ela está dando. Então, é outro patamar, pessoal. É outro patamar, usem, explorem. Como eu falei, lá na pós-graduação que eu estou fazendo, é um módulo inteiro sobre isso, então vai horas e horas sobre isso. Tem cursos só de IA, então vale a pena vocês investigarem cada vez mais, porque quanto mais vocês abrirem a cabeça, o objetivo dessa aula que é isso, igual a Milena falou, eu usava para formatar e-mail. Eu não sabia que a ferramenta fazia isso. A partir do momento que você tem esse estralo e fala, caraca, ela pode fazer isso, o que mais que ela pode fazer? Porque ser humano é assim, a gente sempre quer mais, né? Se ela pode fazer isso, ela pode fazer mais. E a gente vai ampliando, tá? Então, assim, testem bastante. Eu não mostrei o Copilot aqui, mas ele é muito a mesma regrinha, tá? Então, o Copilot aqui, a partir do momento que a gente acessa, ele vai pedir para você fazer uma conexão ali em cima com a sua conta. E aqui é a mesma coisa. A pergunta que você quiser fazer, quais os direitos... direitos rescisórios na dispensa. Oh, meu Deus, dispensa sem justa causa. E aí ele vai elaborar semelhante ao que os outros fazem. Então, vai de vocês entenderem qual ferramenta vocês gostam mais de usar. O que eu acho bonitinho é ver ele escrevendo, né? Rapidinho, ele te trouxe todo o detalhamento. Tá? E se você quiser que ele pare de falar, você também clica aqui, ó. Para de responder, ele para, tá? Então, é isso que vocês têm que começar a fazer cada vez mais. Usem essas ferramentas a favor. Eu gosto muito da estrutura que ele traz, o nível de clareza, né? Deixa clean, deixa o negócio bem formatadinho. E a partir dali você vai trabalhando cada vez mais com ela e otimizando o seu dia. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa do Gemini, do chat, do Copilot? Porque senão a gente vai agora para falar do Gama App, que é onde vai construir aí apresentações. Alguém quer questionar alguma coisa? Tá tranquilo? Nem deu dor de cabeça, né? Oi, Dan. Tem aqueles que você falou, eu não vou me lembrar exatamente qual foi a situação, mas eu já precisei fazer análise de imagem de alguma coisa. Aí depois eu vou voltar na planilha para a gente ver que tem um lá que é melhor para fazer. Você poderia só fazer uma demonstração rápida? É só copiar a imagem lá e ele vai também fazer a análise. Isso, você salva, ó, aqui tem o anexar a imagem, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Peraí, deixa eu ir na outra versão. Deixa eu ver se assim vai fazer, que é a versão gratuita. Vamos ver. Ele não tá deixando aqui na versão gratuita. Eu vou para outra que é a paga. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui. Next. Aí ele se sente envergonhado e fala, agora eu não vou construir, só para te contrariar, entendeu? Tá vendo? Falei, aí agora ele não trouxe a construção do gráfico. Não, tudo bem, mas se só for, a gente sempre vai, então, colocar a imagem e fazer a pergunta, não é só... Só isso. Deixa eu pegar o chat, deixa eu ver se estou com algum do chat aberto, para ver se o chat vai trazer rapidinho para a gente. Mas sempre, o seu trabalho é sempre na ferramenta de anexo, tá? Ó, agora ele fez, tá? Às vezes ele é teimosinho, ele gosta que a gente repita a pergunta, tá? Porque ele me mandou o descritivo. Aí é o que a gente falou, é prompt, é comando, né? Então, não está satisfeita com a primeira resposta, insiste com ele. Então, eu falei, pode construir o gráfico? Ainda escrevi errado, eu pus gráfico. Aí ele me entendeu e trouxe o gráfico, tá vendo? E não era uma tabela em Excel, era uma imagem mesmo, tá? Mas se você tiver a tabela, melhor ainda, porque daí a tabela tem várias séries, ele faz a leitura mais profunda. Mas então o único trabalho que você tem é fazer o anexo, seja de um arquivo, seja de um link, ou seja da imagem em si,
e você pede para ele construir um gráfico daquilo. E você pode mudar, você fala para ele, mas pode construir em gráfico de pizza? Pode construir em gráfico de linhas? Então, você vai conversando com ele, com base nesse seu mesmo texto, e ele vai adaptando aquela sua resposta. E que bom que ele não me deixou na mão, porque eu já estava ficando até com calor aqui. Tá? Então, você viu que você só anexou uma imagem simples. Isso aqui não é nada, é um PNG. Só tem uma foto. E ele construiu o gráfico para mim. Tá? O legal também que eu sugiro para vocês, sempre que for mudar de tema, igual, beleza, eu fiz o que eu queria aqui. Tenta não dar continuidade de outro assunto nesse mesmo chat. Por quê? Porque se você iniciar uma nova conversa, ele vai guardando o seu histórico. E depois fica fácil você voltar e buscar os seus modelos daquele assunto específico, sabe? Então, tentem não ficar postergando vários tipos de conversa num mesmo chat. Sempre iniciem um novo, que daí facilita para vocês a busca depois. Beleza? Mi, quer falar? Oi, sim, é uma pergunta. Essa comparação de planilhas, o chat também faz? Se você tiver com acesso do anexo, que é o que eu falei, o meu chat GPT já extinguiu de tanta pergunta que eu fiz para ele. A Edna colocou que ela conseguiu inserir anexo no gratuito. Ah, tá. Então o chat e o Gemini são bem parecidos. Assim, a diferença do chat e do Gemini é que o Gemini é da Google e o chat é da OpenAI. E o Gemini, ele é muito mais atualizado em tempo real. Então às vezes você precisa fazer alguma pergunta no Gemini, ele vai aonde? No Google. E o Google está sempre atualizado, né? O chat, ele trabalha com históricos de trocas que ele já teve. Então, pode ser que, se sair uma legislação há 2 dias atrás, pode ser que o chat ainda não encontre. E o Gemini vai encontrar, tá? Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Beleza? Imagina, de nada. Então, assim, essa aula que eu falei é para brincar, mas depois trabalhem isso. Não deixem no limbo, tá, pessoal? Testem. Com coisinhas bobas. Esses dias, eu falei, eu tô parando de usar o Google, eu precisava fazer uma torta de frango, eu fui no chat GPT, me dá a receita de uma torta de frango, ele trouxe a receita e eu fiquei lá com o celular e o chat. Então, eu meio que tô abandonando um pouco a pesquisa do Google, porque o chat já me dá a resposta imediata, tá? Beleza, então vimos o Gemini, vimos o chat, o Copilot é a mesma coisa, e vamos ver aqui o Gama, que eu gosto bastante do Gama App também. Só abrir outra aba. Então, o Gama App é esse aplicativo aqui. Deixa eu mudar para outra tela. Gama com 2 Ms.app mesmo, tá? Pode falar, Edna. Oi, Mo, bom dia a todas. Uma perguntinha rápida aqui, só para não sair aqui da minha cabeça. Por exemplo, aqui você sabe como que funciona, né? Empresa de trabalho, eles criticam tudo e não sabem nada, então a gente tem que ficar explicando até as vírgulas. Por exemplo, ontem meu diretor ia sair para férias e eu precisava mandar uma rescisão super alta para ele revisar entre aspas, porque a pessoa não entende. E aí ele começa a fazer perguntas, mas isso veio da onde? Isso veio da onde? E eu estava desesperada, porque falei, meu Deus, eu não estava sem tempo no gargalo aqui, e precisava explicar para ele cada média de onde que vinha a questão, onde vinha o resultado para ter chegado no resultado de cada média. E eu simplesmente esqueci dessa ferramenta. Ai, que ódio! Tá vendo? Como que eu poderia fazer nesse caso? Eu subiria, então, o termo de rescisão para cá e falaria para ele me explicar cada item ali? Como que eu faria? Assim, não seria tão simples assim, né? Porque você só subir o termo já está com os valores cravados. Mas você sabe que o cálculo de médias, existe um relatório por trás, né? De históricos de médias. Então, eu iria primeiro por 2 linhas. Eu iria, de repente, tentar, a partir do relatório de médias, né? Subia o relatório e falava, realize os cálculos rescisórios com base no profissional, cuja admissão foi dia tal, a demissão foi dia tal, o aviso foi indenizado e o salário é X, sabe? Eu meio que instruiria a ferramenta para que ela calculasse a rescisão para você e falava, acrescente o pagamento de médias com base no relatório em anexo,
e vamos ver se ela consegue fazer essa leitura detalhada. A partir do momento que ela entendeu, aí trouxe um resultado e você falou, caraca, é isso mesmo? Aí você pode explicar. Você pode me dar a memória de cálculo de como chegou no valor das médias? Excelente, Mo. Entendeu? Você vai conversando com ela, porque ela é um assistente. Então, se você só subir o termo, ele pode chegar, mas as médias, que eu sei que é sempre o mais complexo, ele não tem base de conferência. Então, o que ele vai fazer? Ele vai replicar a média X, a média Y. E se você falar, qual foi a fórmula de cálculo, a memória? Provavelmente ele vai te responder, eu não tenho como detalhar, pois eu não tenho a fonte dos dados, sabe? Então, tudo com a ferramenta, ela precisa ter uma origem de informação. Sim. Tá? E é excelente, porque diante disso agora, porque daí, nesse caso, eu pedi rapidinho lá para o pessoal do sistema me mandar memória de cálculo, sim, eu adaptei a minha linguagem e mandei para ele. E disso eu já tirei uma ideia. Então, agora, toda vez que eu for mandar uma rescisão, principalmente com valores muito expressivos, eu já vou mandar isso, a memória de cálculo. É isso, assim, a ferramenta ela é muito inteligente, mas como a gente falou, né? Não tira a presença do ser humano. Então, detalhe de cálculos trabalhistas, a legislação trabalhista é uma das mais complexas que tem, né? Sim. Então, ela não vai ser aquela coisa ainda. Acredito que ela chegue lá, mas hoje ela não vai ser tão 100% assertiva para preparar um contexto complexo para você. Sim. Agora, um cálculo de rescisão básico, ela vai fazer. Se você falar salário X, demissão, admissão, aviso, rapidinho ela vai te trazer um basicão, né? É bom até para gerar estimativa de cálculo, né? Isso. E o interessante das ferramentas, pessoal, que é o que a gente falou, né? De prompt, de comandos. Você pode direcionar a linguagem que você quer para ela. Com quem que você está falando? Qual é o público? Então, eu vou dar um exemplo. Sei lá, eu preciso explicar alguma coisa ou conversar por e-mail com o meu CEO. Então, me ajude a formatar um e-mail para o CEO da empresa, informando isso, isso e aquilo. Ele vai vir uma linguagem totalmente adaptada para o CEO. Agora, eu trabalho num chão de fábrica, onde é muito comum o auxiliar de produção ter dúvida de cálculo de R, né? Então, eu posso instruir a ferramenta. Me ajude a explicar a fórmula de cálculo de R, como se eu estivesse falando com uma pessoa, não menosprezando, tá, gente? Mas estou falando a linguagem. Para uma pessoa de 15 anos. Ele vai falar, putz, é iniciante, sabe? Ou então para uma pessoa que tem zero conhecimento em cálculos. Então, ele adapta a linguagem de acordo com aquela pessoa que você precisa responder. Então, ele te ajuda a ficar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais complexa, uma linguagem mais técnica. É o prompt que vai mandar. Beleza? Perfeito, amor. Muito obrigada, viu? Imagina, de nada. E aí, vamos aqui para a minha paixãozinha, que é o Gama. Por quê, gente? Também a gente vem de uma era que era muito comum, não sei se vocês chegaram a pegar. A gente ia para uma reunião, todo mundo pegava um caderninho, sentava lá na mesa e começava a rascunhar, né? Hoje em dia, vocês veem que tudo é com base em apresentação. Então, o profissional que está entrando na empresa hoje, que foi chamado para uma reunião com a diretoria e de repente chegou só com o seu caderninho, já fica um pouco manjado, tá? Então, vá com o seu caderninho mais leve ali, uma apresentação básica, o mínimo possível daquela instrução. E aí a gente tem dificuldade para construir, né, aquela apresentação. A gente abre um PowerPoint em branco e aí começa. Aí eu sou assim, eu fico perdendo mais tempo com as imagens do que com o conteúdo. Aí eu quero começar pela imagem, porque eu quero deixar atrativo. Aí eu perco horas construindo. No Gama App, a partir do momento que você se inscreve, tem a versão gratuita e ela tem um leque ali, acho que é até 8 cards que ele faz. Se você criar aqui, ó, criar novo, ele te pergunta se você quer criar a partir de um esboço, que você já tem anotações, se você quer gerar isso do zero, ou se você quer importar um arquivo e melhorar ele, tá? Vamos falar que a gente sempre vai construir do zero, mas tanto faz, vai de acordo com a sua necessidade. Eu vou clicar em gerar. Quando eu clico em gerar, ele me pergunta, o que você quer fazer? Uma apresentação, um site ou um documento? Documento ele vai vir num formato ali de Word, de comunicado, etc. Ele deixa você escolher a linguagem da sua comunicação. Então, já pensou? Faça uma apresentação em alemão para não sei quem. Você lascou, né? Então, aqui ele tem. Ou em inglês, enfim. E aqui é o que eu falei dos cards, tá? Agora, na versão que eu tô, eu consigo fazer aqui até 15 cartões de uma vez. Se eu quiser 20, 30, eu vou ter que ir estendendo o meu plano,
mas até 8 ele já é padrão versão gratuita. E aí, vamos falar, sei lá, que você está na campanha da semana de saúde e segurança no trabalho e precisa fazer uma apresentação. Então, construa uma apresentação para a campanha anual de saúde e segurança no trabalho. Fale sobre os principais EPIs e a importância da sua utilização. Estou criando aqui, tá? Aleatório. Vamos ver o que ele vai fazer para mim. Está em apresentação, gerar contorno. Ele já te fala quais os temas que ele sugere que você faça. Introdução, importância, principais equipamentos, benefícios, riscos. Eu não pensaria em tudo isso. Procedimentos para o treinamento, responsabilidade da empresa, conclusão e chamada à ação. Você pode mudar a ordem, tá? Se você clicar e arrastar para cima, arrastar para baixo. Você pode deletar. Você pode adicionar um cartão e informar que tema você quer tratar que você não viu ali. Não, para mim tá ótimo, lindo e maravilhoso, eu não pensaria nisso aqui. Então, continuo. Aí ele deixa você estruturar o tipo da apresentação. Qual a carinha que eu quero? Então, ele tem uma série de modelos. Né? Então, você vai no que se liga mais à sua campanha, à sua empresa. Então, vou deixar esse amarelinho aqui mesmo, que ele está selecionado. Ele deixa você embaralhar temas, aí ele muda lá a ordem dos temas para ficar mais fácil para você escolher. E eu vou dar gerar. Você viu que eu só fiz uma pergunta. É que eu estou falando demais, mas eu só fiz uma pergunta para ele. E ele está construindo a sua apresentação. E você está tomando um cafezinho, porque ele está construindo a apresentação. Então, eu vou lá, tomo um café. Quando eu voltar, ele terminou. Ele é o funcionário do mês, tá, gente? Vocês podem dar estrelinha para ele. Tá gerando as imagens. Olha isso, que perfeição. Tá pronto o seu trabalho. Seu chefe pediu para você fazer de última hora, esqueceu do negócio. Pode deixar comigo, em 5 minutos eu te entrego. Tá pronto. Aí você vai lá, toda linda e maravilhosa. Eu falo linda porque a massa aqui de gente só tem mulher conectada, né? E dos inscritos, eu acho que eu tive 50 inscritos. A maioria era mulher, então não adianta, a gente domina aqui, né? Apresentar. Tem o modo de tela cheia. Introdução. Sejam bem-vindos. Vamos discutir a importância. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tá pronto. Ah, não, mas é lógico. Você vai apresentar assim, no escuro? Não. Você vai ler. E se você quiser mudar alguma coisa, adaptar para a sua empresa, você edita aqui. Você vai clicar nele. Ah, não gostei desse título. Seleciona o título e troca. Não gostei dessa imagem. Troca a imagem. Né? Aqui vai ter os cartões, layouts, modelos, imagens, gráficos, vídeos. Você muda. Ah, não gostei desse aqui. Eu quero tirar esse slide aqui. Você tira esse slide aqui. Você joga na lixeira. Então, tá pronto para você. Só basta agora você dar aquele tapinha para ele ficar pronto e você poder apresentar para quem quer que seja. Já libera aqui, né? Eu de novo. Ah, pode falar, pode falar. Ô, Mônica, então, por exemplo, a gente que trabalha com terceirização, em algum caso qualquer, que nem aqui, já apareceu o seu nome, eu acredito que por ser você é a cadastrada, Sim. Né? Porque eu não percebi você colocando. Mas, sim, por exemplo, eu preciso disso para a empresa X. Tem como mudar também. Tem como mudar. Aqui, ó, se eu clicar aqui, eu posso excluir. Tá vendo? Tá. E quando você vai fazer aqui, ó, você vai dar um compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu compartilhar. Compartilhar. Você pode compartilhar online ou você pode exportar. Quando você for exportar, você pode exportar em PowerPoint. Então, ele já salva no modelo PPT, você abre o PPT e segue controlando por lá. Então, você põe o nome da empresa, tira o nome da empresa, você põe o logo, você faz o que você quiser. Na versão gratuita, ele vai sair em todos os slides, ele sai com um textinho aqui, como se fosse a logo escrito Gama App.
tá? Então, você pode tirar quando você exportar para o seu PPT. Você exporta para o PPT, vai lá em Gama App, tira, e tá pronto. É seu, você pode fazer o que você quiser. Só que daí você exporta ele para trabalhar isso. Ah, não quero, tá lindo, maravilhoso, igual a apresentação do que a gente fez do curso aqui. Eu só vou clicar nela lá, vou pôr exportar para PDF. E vou mandar o PDF para vocês da apresentação, né? Eu podia publicar num site. Se eu tiver o site da empresa, tiver a apresentação, tiver o link, tiver a assinatura, publico no site. Então, eu fiz o material aqui e publiquei. Obrigada. Muito bom, né, gente? E aí, aqui teve vários que eu fui testando, fui gerando a gestão do tempo, agradecimento para colaborador do mês, falei sobre a DIRB. A DIRB, gente, tinha acabado de lançar a DIRB. Aí eu falei, vamos testar o bichinho? Falei sobre a DIRB, ele trouxe todas as regras da DIRB, eu só adequei para a gente poder fazer um vídeo principal dela. Quando eu for aqui em Criar Novo também, que eu quiser gerar, só que eu não quero gerar um PPT, eu quero gerar um documento, eu ponho o documento aqui. E ele me traz exemplos de prompts já, né? Eu quero fazer um guia de integração para novos funcionários. Vamos ver o que ele faz? Gerar contorno. Vamos ver o que ele me fala. Documento de um guia de integração, introdução, bem-vindo, primeira semana, sua equipe, sua função, treinamento, benefício, conclusão. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos ver o que ele vai gerar. Título, vou deixar esse de baixo aqui. Gerar. Aí, bem-vindo à company, você substitui, né, pelo nome da empresa. Olha o RH trabalhando bonito no onboard de funcionário. Essa equipe é maravilhosa, gente. Ai, Mônica, boa. Vocês estão muito eficientes, olha só. Agora promovei. Vai todo mundo pedir promoção. Inclusive, você pode perguntar no Gemini, no ChatGPT, qual a melhor forma de pedir uma promoção. Olha, está comigo. Vou contratar todos, mas antes eu vou perguntar se eles não têm direito à justiça trabalhista. Por favor. Olha, outro benefício, ele não vai te processar por isso. Exato. Olha aqui, que bacana. Então, ele criou seu onboard em formato de documento. Se eu quisesse ser PPT, podia fazer lá em formato de apresentação. Troca aqui, né? Depois você pode excluir e importar. E aí aqui você vai adaptando o que você quiser. Bem-vindo a Descomplica o DP. Sua primeira semana na Descomplica será dedicada. Aí aqui eu coloco quais são os cargos que ele vai executar e a descrição. E tá quase tudo pronto. Tá bom. Eu fiz a apresentação dele em 2 minutos. E aí eu posso colocar também, por exemplo, nesse onboard, que é o dia que a gente fala sobre a empresa, sobre os direitos, né, e deveres. O que você quiser. Aí eu aqui. informo para adicionar cartão, ó. Adicionar cartão em branco ou adicionar cartão com IA. Se eu colocar adicionar cartão com IA, ele fala, o que você quer fazer? Então, você pode dar mais alguma dica e ele constrói para você. Se eu falar que é em branco, ele vai colocar um para você construir do zero. Só que ele já te traz, ó, modelo, 3 colunas e uma imagem, destaque à direita, gerar IA. E posso, inclusive, anexar o meu modelo hoje que eu tenho, e aí ele vai aperfeiçoar, né? Ali no começo, quando a gente estava fazendo, deixa eu ver se a gente volta para lá. Aqui, ó, importar arquivo. Eu já tenho um, mas eu quero que ela melhore. Eu vou no importar arquivo URL, ó, aprimorar documentos, apresentações ou páginas da web existentes. Clico nela. O que você quer? Carregar um PPT, um documento Word ou PDF? Você quer importar do Drive ou você quer importar uma URL? Eu quero importar um arquivo. Pega o arquivo, localiza onde está a sua apresentação e manda ela. Massa! Beleza? Gente, era esse início que eu tinha para passar para vocês. É o que eu falei, a gente pode passar horas e horas falando de N coisas. Mas o mais importante de tudo é que vocês tenham esse despertar do quão poderosas são essas ferramentas, né? Do leque de opções que essa ferramenta traz para vocês. A partir daí, é vocês testar. E só toma cuidado para não... Igual lá, eu tive vários exemplos de aplicativos, né? Não adianta a gente já querer usar todos, sabe? Vou testar todos, porque você desanima.
Porque alguns são mais complexos, outros são puramente em inglês. Então, dá um trabalhinho e você deixa de lado. Então, por que eu trouxe esses 4 aqui? Gemini, ChatGPT, Copilot e Gama. Porque hoje, para iniciar, eu acho que são as melhores ferramentas para o seu dia a dia, tá? E aí, depois que você se tornar mais expert nelas, investiga a outra. Vai para aquele de fluxo e brainstorming que eu falei, vai para aquele de atas de reunião, vai para outras coisas. Tomem só um cuidado com aqueles de ata de reunião, porque dependendo da extensão que você salvar, quando você entrar numa reunião, ele entra como se ele fosse uma pessoa na reunião também. Então, não faz isso por conta, sem o seu TI estar notificado e ter aprovado, porque senão vai parecer que é uma invasão, tá? Então, vai aparecer lá, fulano, ponto IA, está participando da reunião, e vai estar linkado ao e-mail da Milena. Ele fala, Milena, você entrou na reunião e trouxe um negócio aqui, né? Então, isso aí, para quem trabalha em empresas que tem todo um controle de TI, etc., avisa, pergunta se tudo bem instalar aquela extensão, e aí sim trabalha com essa extensão, tá? Pode falar, Ed. Oi, amor. Rapidinho. Na verdade, eu já tinha conhecimento dessas ferramentas aqui, porque eu estou estudando marketing digital, acho que eu já até comentei com você, né? Uhum. Então, assim, eles apresentam tudo isso, mas eu não sabia, principalmente como trazer isso para a minha área de departamento pessoal, né? Algumas coisas eu já estava usando, e assim, você abriu um leque de opções, né? Aqui, maravilha. Principalmente essa parte de gerar apresentação. Agora, uma dúvida, e para... Você tem um curso e quer transformar ele em vídeo. Você já chegou nesse nível? Eu não fiz nenhum ainda. Dentro daqueles aplicativos lá, tinha um que falava do vídeo, mas eu não testei, tá? E até que eu falei para vocês, de universidade corporativa, você transforma aquilo em um avatar, e aí transforma vozes, mas aí já é mais específico, a gente tem que testar, né? Mais, tem que aprofundar. Então, mas existe ferramenta para isso. Para trazer para a gente, a parte 2. Vou fazer. Não, é o que eu falei, aqui vai ter muitas partes que a gente vai poder usar, né? Querer trazer todas de uma vez só, eu acho que é lógico, é bom para o conhecimento, mas é ruim porque a pessoa acaba parando no meio do caminho. Porque tem gente que ainda nem ainda tinha sido apresentada, né? Exato. E assim, mesmo que vocês estão usando, vocês viram, dá para comparar PDF, aplicar na convenção, coisas que nenhuma faculdade vai te falar, porque ela não sabe que você faz isso. Exato. Né? E a gente quer de trazer para um nicho, né? Um nicho. Uhum. Você pode trazer um planilhão de controle junto com um PDF. E aí lá no Gemini, no chat, você fala assim, olha, eu tenho essa planilha com a coluna A, B e C. E eu tenho esses PDFs, eu quero que você encontre tal informação no PDF e alimente a coluna B. Tal informação, alimente a coluna C. Ele vai preencher tudo que a gente perde tempo copiando e colando, ele vai fazer com base nos anexos que você colocar. Tá? Então, assim, explorem. Tem muita coisa que vocês vão poder agregar aí no dia a dia e otimizar o tempo. E se destacar. É o que eu falo, é destaque, gente. Não tem jeito, isso é um destaque. Tá? E fora que deixa muito mais bonito, né? Não, então a gente não precisa perder horas aí. Uma grande sacada em trazer isso para o nosso nicho, né? Eu acho que é isso, a gente tentar, tem a ferramenta aí, o que ela pode ajudar para o meu trabalho, né? E trazer sempre isso para a nossa realidade. Muito bacana. Eu ainda não tinha visto ninguém ensinando isso para a área de departamento pessoal. Tá vendo? Muito legal. À frente. Mas bacana, gente. Assim, quem tiver condições, eu vou pedir para, se puder abrir a câmera, a gente bater uma fotinho. Se não puder, tudo bem condição. Também. Não, tudo bem. Quem não tiver condição, quem puder também tirar uma fotinho e marcar lá, Descomplica, sabe que ajuda, né, a gente divulgar e ampliar nosso trabalho para a gente fazer cada vez mais aulas como essa, tá bom? Eu vou falar um X rapidinho aqui para a gente tirar um print. Aí, tá ótima, Edna. A Josi, a Luzane, a Fabi. Tá perfeito. Oi, Lilian, quanto tempo, Lilian? Vamos lá, eu vou bater uma fotinha aqui e também vou tirar um print de tela, tá? 1, 2, 3 e... Aê, só um printzinho agora. E aí, quem puder também fazer a fotinho, marca, por favor. 1, 2, 3 e... Aí... Gente, tá ótimo. Agradeço, assim, de coração a presença de todos vocês. Não é fácil, né? A gente tem uma carreira aí que consome nosso dia a dia, mas não deixem de estudar, não deixem de pesquisar por inovações e tudo mais, porque vai ajudar vocês como profissional.
No que eu puder ajudar, estou à disposição. Vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail, a gente vai se falando. Quem precisar construir algum treinamento específico, individual, na medida do possível, me contate, a gente vê se consegue encaixar um tempinho aí e a gente faz algo mais personalizado, tá bom? Vou esperar salvar a gravação, provavelmente vai levar aí umas 2 horinhas para estar disponível para mim. Eu mando junto com um documento para vocês, com a apresentação e o videozinho. Vocês vão assistindo quantas vezes quiser. E depois me manda feedback, se ajudou no dia a dia, se conseguiu construir alguma coisa legal, vai mandando que é interessante. Você tá vai bom? mandar alguns prompts para a gente também? Acho que eu tinha perguntado para você, você falou que sim. Eu não tinha pensado em prompts exatos, tá? Eu salvei alguns aqui. Tem um material também até da Solides, olha, eu fazendo propaganda de todo mundo hoje, né? Se você entrar lá na Solides, tem lá, acho que 60 prompts para RH. Uau! E aí você faz o seu cadastro básico e ele volta no seu e-mail, tá? Então, assim, peguem Convênia, Solides, todos esses, eles estão bastante focados em prompts. E você vai achar em 10 mil lugares aí, tá? No Google também, se você valeu a digitar... dica. Porque eu recebi, eu não cheguei a abrir ele, mas tinha muitos prompts prontos já para a área. Porque daí dá ideias, né, do que a gente pode usar mais ainda na ferramenta. E no próprio chat, no Gemini também, ele traz ideias, tá? Então, quando vocês entrarem na ferramenta, ele já tem algumas diretrizes para vocês. Então, ele vai sugerindo algumas coisas, só que não tão focado em RH e DP, né? Beleza? Beleza. Então, tá bom, gente. É isso. Obrigada. Um ótimo sábado. Obrigada a vocês, viu? Espero que tenham gostado. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.